Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, capítulo 9, A institucionalização da anomia. Só se pode compreender a pintura moderna, que nasce na França à volta dos anos de 1870 a 1880, se analisar a situação na qual e contra a qual ela se realizou. Quer dizer, a instituição acadêmica e a pintura convencional, que é a expressão dela. E isto evitando decididamente a alternativa da depreciação ou da realização que comanda a maior parte das discussões atuais. O texto que aqui se propõe representa o primeiro momento de uma análise da revolução simbólica operada por Manet e, depois dele, pelos impressionistas, o desabamento das estruturas sociais do aparelho acadêmico, ateliês, salões, etc., e das estruturas mentais que lhe estavam associadas, encontrou condições favoráveis nas contradições introduzidas pelo aumento numérico da população dos pintores oficiais. Esta explosão morfológica favoreceu a emergência de um meio artístico e literário fortemente diferenciado e preparado para estimular o trabalho de subversão ética e estética que Manet teve de operar. Para compreender a conversão coletiva dos modos de pensamento que levou à invenção do escritor e do artista por meio da constituição de universos relativamente autônomos em que as necessidades econômicas se acham parcialmente suspensas, é preciso sair dos limites que a divisão das especialidades e das competências impõe. O essencial permanece ininteligível enquanto se ficar circunscrito aos limites de uma única tradição literária ou artística. Dado que os avanços em direção à autonomia se fizeram em momentos diferentes nos dois universos, em ligação com mudanças econômicas ou morfológicas diferentes e em referência a poderes diferentes, como a academia ou o mercado, os escritores puderam tirar partido das conquistas dos artistas e, reciprocamente, para aumentarem a sua independência. O obstáculo maior à compreensão está em que se trata de compreender uma revolução simbólica, revolução análoga na sua ordem às grandes revoluções religiosas e também uma revolução simbólica bem-sucedida. Desta revolução da visão do mundo saíram as nossas próprias categorias de percepção e de apreciação, aquelas precisamente que empregamos geralmente para produzirmos e compreendermos as representações. A ilusão que faz aparecer a representação do mundo saída desta revolução simbólica como evidente, tão evidente que, por uma inversão surpreendente, é o escândalo suscitado pelas obras de Manet que se tornou em objeto de surpresa. Impede que se veja e se compreenda o trabalho de conversão coletiva que foi necessário para criar o mundo novo de que o nosso próprio olhar é produto. A construção social de um campo de produção autônomo, quer dizer, de um universo social capaz de definir e de impor os princípios específicos de percepção e de apreciação do mundo natural e social e das representações literárias ou artísticas desse mundo, caminha a par da construção de um modo de percepção propriamente estético, que situa o princípio da criação artística na representação e não na coisa representada, e que nunca se afirma tão plenamente como na sua capacidade de constituir esteticamente os objetos baixos ou vulgares do mundo moderno. A história social da gênese deste mundo social, tão particular, no qual se produzem e se reproduzem estas duas realidades que se sustêm uma à outra na existência, a obra de arte como objeto de crença e o discurso crítico sobre a obra de arte permite que se dê aos conceitos comumente usados para discernir ou designar gêneros, escolas, estilos, e que certa estética teórica tenta desesperadamente constituir em essências
históricas ou transhistóricas, o único fundamento possível, a historicidade historicamente necessitada, sem ser historicamente necessária de uma estrutura histórica. O olhar acadêmico. Pode-se, para se explicar a arte acadêmica, adotar, como se faz geralmente, uma perspectiva histórica e ligar as suas características maiores às condições da sua gênese. A arte acadêmica, nascida durante a Revolução, com Davi, que a empreendera na Academia de Roma e adequada ao gosto das novas camadas de notáveis saídas da Revolução e do Império, definiu-se pela recusa à arte aristocrática do século XVIII, suspeita por razões, a maior parte das vezes mortais, pela reação contra o romantismo, quer dizer, contra as primeiras afirmações da autonomia da arte e, sobretudo, do enaltecimento da pessoa do artista e da absolutização do seu ponto de vista. A pintura do século XVIII, cujo gosto se tinha espalhado durante a Revolução por razões tanto históricas como estéticas, só é procurada em começos do século, após a restauração das normas clássicas durante a Revolução e o Império, por alguns colecionadores excêntricos, entre os quais se conta o Primo Pon, cujo presente, um leque pintado por Wattenaur, é aceite com indiferença por burgueses que até nem sabem o nome do pintor. Como mostra Franz Haskell, a cota de Wattenaur sobe durante a monarquia de junho, aparecendo este suposto antepassado de Delacroix e dos românticos aos olhos dos guardiões da ordem acadêmica como ameaça aos princípios de Davi e à origem religiosa e política. O renascimento paradoxal do gosto pela escola francesa do século XVIII durante a Segunda República só pode ser compreendido na sua relação com o nacionalismo dos republicanos, preocupados em restaurar o prestígio da tradição francesa. Parece, contudo, que estes gostos heterodoxos eram mais frequentes entre os aristocratas do que entre os novos ricos, como os irmãos Pereire, que tinham sido aconselhados para a composição da sua coleção por Théodore Tourret, um dos primeiros historiadores comerciantes, o que permite notar, de passagem, que o poder dos banqueiros e dos homens de negócio, como o das altas personagens do Estado, se exercia sobre o salão, onde os seus gostos eram conhecidos. Os quadros por eles adquiridos eram nele expostos com seus próprios nomes e antecipadamente reconhecidos pela própria orientação dos expositores e pelas escolhas do júri. Mas, de modo geral, os cânones clássicos eram tão poderosos que mesmo a arte holandesa, que gozava de grande prestígio, continuava a ser vista através das normas de percepção acadêmica que impediam que se apreendesse a continuidade entre Ruysdael e Théodore Rousseau ou Corot. E como não ver que nada se opõe mais radicalmente ao olhar interior do que a fala de Michel Frier a respeito da pintura do século XVIII, do que a exterioridade enfática dos quadros históricos do século XIX? Além disso, é bastante claro que a valorização da arte acadêmica se inscreve na obra de restauração cultural pela qual, após as crises da Revolução e do Império, regimes políticos em busca de legitimidade têm em mira refazer o consenso em torno de uma cultura eclética de justa medida. Mas também se pode explicar esta arte ligando-a às condições institucionais da sua produção, sem que esta explicação estrutural em nada exclua a precedente. A sua estética está inscrita na lógica do funcionamento de uma instituição acadêmica paralisada.
e de tal modo nela inscrita que se pode praticamente deduzir dela. Todo o funcionamento do sistema está dominado pela existência de uma sequência ininterrupta de concursos coroados por recompensas honoríficas, entre os quais o mais importante é o concurso anual do Grande Prêmio, que garante ao laureado uma estada na Vila Médicis. Nada há de surpreendente, pois quando se encontram no sistema todas as características das instituições sujeitas a esta lógica, como as classes preparatórias para as escolas superiores, a docilidade extraordinária que ele supõe e reforça entre os alunos, mantidos por longo tempo numa dependência infantilizante pela lógica da competição e as expectativas insensatas que ela suscita. A abertura do salão dava aso a cenas patéticas. A normalização operada pela formação coletiva do ateliê, por meio dos seus ritos de iniciação, das suas hierarquias ligadas tanto à antiguidade como à competência, os seus cursos por etapas e por programas estritamente definidos. Foi para mim motivo de regozijo ter voltado a ver a analogia entre os ateliês e as classes preparatórias em escrito de um especialista tão avisado como Jacques Tuillier, abre aspas, e essas espécies de cagnes artísticas que foram os ateliês de Léon Cognier, de Ygritte ou de Gleyre, simples classes preparatórias sem liame administrativo com a escola, tiveram talvez mais importância no destino da arte francesa do que o ensino da própria escola e os laureados do Grande Prêmio, fecha aspas. Não posso, no entanto, aceitar que Jacques Tuillier, por não ter submetido à análise a sua representação das classes preparatórias, lhe faça desempenhar certa função no processo de reabilitação pelo qual ele tem em vista anular a inversão da tábua de valores operada por Manet e pelo impressionismo. O ponto de vista compreensivo que convém quando se trata de defender uma instituição, mesmo que tenha o mérito de conceder uma razão de ser em lugar de condenar sem exame, não vale mais quando se trata de compreender do que o olhar hostil ou polêmico, a relação não analisada com objeto de análise. Estou a falar da homologia de posição entre o analisante e o analisado, o mestre acadêmico. Está na origem de uma compreensão essencialmente anacrônica deste objeto, que tem todas as probabilidades de reter apenas as características da instituição mais diretamente oposta à representação. Por exemplo, o recrutamento relativamente democrático da Escola de Belas Artes ou o interesse dos pintores convencionais pelos problemas sociais e de, pelo contrário, deixar escapar todas as características que permitiriam compreender as obras na verdade da sua gênese social. Puros produtos da escola, os pintores saídos desta formação não são nem artífices, como em outros tempos, nem artistas, como os que tentam impor-se contra aqueles. São, em sentido lato, mestres. A diferença maior em relação ao artista, no sentido moderno do termo, está em que eles não têm uma vida digna de ser contada e celebrada, mas sim uma carreira, uma sucessão bem definida de honras, da Escola de Artes, de Belas Artes ao Instituto, passando pela hierarquia de recompensas atribuídas na época das exposições no salão. Como todo concurso que forma os candidatos pelo revés de preferência repetido, tanto como pelo sucesso, o Prêmio de Roma era, por si mesmo, uma conquista progressiva. Alcançava-se o segundo prêmio, depois, um ano mais tarde, como Alexandre Charles Guillemot, em 1808,
Alexandre Denis José Abel, de 1811, etc., e até mesmo dois como François Edouard Picot, em 1813, ou mesmo três como L.V.L. Pallier, em 1812, o primeiro prêmio. E o mesmo se passava com as recompensas atribuídas na época do Salão. Assim, Meissonier obteve uma medalha de terceira classe em 1840, no ano seguinte uma medalha de segunda classe, 2 anos mais tarde uma medalha de primeira classe, em 1855 a grande medalha, em 1867 a medalha de honra. Compreende-se assim o dito de Degas diante de um quadro de Meissonier que representava um soldado a apontar uma espingarda. Abre aspas, adivinhai o que ele tem na mira, a medalha do Salão, fecha aspas. E ver-se-á melhor tudo o que está implicado na participação contínua na corrida escolar, se souber que mesmo um pintor tão consagrado como Ingres foi severamente julgado quando se recusou a expor obras no Salão, depois de 1834, porque um dos seus quadros tinha sido recusado. Os pintores acadêmicos, frequentemente originários, muito mais, em todo caso, do que os impressionistas, de famílias ligadas a profissões artísticas, têm assim de suportar e de vencer toda a longa sequência de provas preparadas pela escola, ateliês de preparação para concursos, Escola das Belas Artes, Escola de Roma. Os mais consagrados passaram toda a sua vida a concorrer aos louros da escola, para cuja atribuição, aliás, eles próprios contribuíram com a sua atividade de professores e a sua participação em júris. Delaroche manteve durante toda a sua vida um dos ateliês mais importantes da época. Gérôme teve ateliê desde 1865 na Escola de Belas Artes, durante mais de 39 anos, e nele ensinou, sem se desmentir, a tradição acadêmica. Formados na inspiração dos seus mestres e ocupados em formar mestres à sua própria imagem, eles jamais escaparam completamente à dominação da escola, cuja necessidade interiorizaram profundamente por meio de disciplinas na aparência puramente técnicas ou estéticas, mas tendo todas por princípio a submissão à instituição escolar. A escola, quer dizer, o Estado, garante o valor desses pintores, garantindo, como em relação à moeda fiduciária, o valor dos seus títulos e dos títulos que eles concedem. E ela garante também o valor dos seus produtos, assegurando-lhes o quase monopólio do único mercado existente, o salão. E de tal modo que a revolução simbólica, que quebra esta relação privilegiada com o mercado, terá efeitos muito reais, determinando a derrocada dos cursos. É neste sentido que se pode dizer que Eugène Durs, que a arte clássica, ou pelo menos a arte acadêmica, é uma arte estatal. A inteira coincidência entre o sucesso oficial e a consagração específica, entre as hierarquias temporais e as hierarquias artísticas, e por esta razão a sanção das instâncias oficiais em que as mais altas autoridades artísticas vão lado a lado com os representantes do poder político, é a medida exclusiva do valor. O pintor é formado para assentir como tal por meio de toda a sua aprendizagem e ele apreende a admissão ao salão, os prêmios, a entrada na academia, as encomendas oficiais, não como simples meios de se dar a conhecer, mas como atestações do seu valor, verdadeiros certificados de qualidade artística. É assim que Ingres, acabado de ser eleito para a academia, abre aspas,
quer tornar-se digno da sua alta e nova carreira artística, indo para além das suas antigas obras, superando-se a si mesmo. Ele procura o tema que personalizasse os princípios, a seus olhos indissolúveis do verdadeiro, do belo, do bem. Uma composição que retraçasse, ilustrasse, divinizasse a grandeza humana. Fecha aspas. O artista é um alto funcionário da arte que troca muito naturalmente a sua ação de consagração simbólica por um reconhecimento temporal sem equivalente, pois que, pela primeira vez, a arte do tempo está em paridade com as obras mais consagradas do passado. 57% das pinturas francesas vendidas entre 1838 e 1857 estavam assinadas por artistas vivos, contra 11% entre 1737 e 1756. Como nota Sloane, abre aspas, a ideia da grandeza moral que está associada ao governo monárquico desde o século XVII estende-se à arte que o celebra. O nacionalismo e o respeito à autoridade, o desejo de enraizar a arte na grandeza de um passado glorioso, não são estranhos à vitalidade do sistema acadêmico. Fecha aspas. Das características da instituição acadêmica, detentora do monopólio da produção dos pintores e da avaliação dos seus produtos, podem deduzir-se as propriedades da pintura acadêmica. A arte convencional é uma arte de escola que representa sem dúvida a quintessência histórica das produções típicas do homo acadêmicos. Esta arte de professores que, enquanto tais, são detentores de uma autoridade estatutária garantida pela instituição. A maneira do sacerdócio, numa outra ordem, é antes de mais uma arte de execução que, na medida em que põe em prática um modelo de realização estabelecido antecipadamente a partir de uma análise das obras-primas do passado, só pode e deve manifestar a sua virtuosidade no terreno da técnica e da cultura histórica mobilizada. Os pintores acadêmicos, formados na escola da cópia, instruídos no respeito pelos mestres do presente e do passado, convencidos de que a arte nasce da obediência a cânones, às regras que definem os objetos legítimos e a maneira legítima de os tratar, fazem incidir o seu trabalho sobre o conteúdo literário, quando a escolha lhes é permitida, mais do que sobre o terreno da invenção propriamente pictórica. É significativo que eles próprios produzam cópias ou variantes pouco diferentes das suas obras mais bem-sucedidas. 32 no caso de Femme Fatale, de Landel, que tivera grande sucesso no Salão de 1866. E as boas cópias são quase tão apreciadas como o original, como testemunha o lugar importante que elas ocupam nas coleções particulares, nos museus e nas igrejas de província. O papel de executantes que lhes cabe vê-lo pelo caráter de precisão das encomendas que lhes são feitas. Abre aspas, Horace Vernet, ainda que cumulado de favores régios, teve de aceitar a cada passo exigências minuciosas. Coudet, encarregado de representar a festa da Federação, foi obrigado a refazer completamente o seu quadro para ter em conta os reparos de Louis Philippe, testemunha do acontecimento e preocupado com a verdade histórica. Fecha aspas. E Jacques Letèvre reproduz o programa extraordinariamente preciso de uma estátua que devia ser erigida em Toulon para celebrar o gênio da navegação. Abre aspas, ela tem a mão direita na cana do leme que dirige a concha marítima sobre a qual a estátua está colocada. O braço esquerdo dobrado para diante segura um sextante, etc. Fecha aspas.
Do mesmo modo, Landel, um dos pintores mais famosos e mais venerados do século XIX, encarregado em 1859 a representar a visita da imperatriz à manufatura de Saint-Gobain, não conseguiu que a maior parte das pessoas aceitasse ser modelo e, por fim, teve de se sujeitar às alterações que a imperatriz lhe impôs. O culto da técnica tratada como fim em si está inscrito no exército escolar como resolução de um problema de escola ou de um tema imposto que, criado inteiramente a partir de uma cultura de escola, apenas existe para ser resolvido, frequentemente mediante um enorme trabalho. Bouguereau era apelidado de Sísifo. Ele é responsável por aquilo a que Gombrich chama, abre aspas, o erro do demasiado bem feito, fecha aspas. A perfeição glacial e a irrealidade indiferente de obras demasiado hábeis, ao mesmo tempo, brilhantes e insignificantes, a força de serem impessoais. Caracterizam-se essas pinturas acabadas de concurso, as quais procuram menos dizer alguma coisa do que mostrar o bem dizer, conduzindo assim a uma espécie de expressionismo da execução, como diz Joseph Levenson a respeito da pintura chinesa. O cunho da instituição está inscrito em todas as obras, mesmo naquelas que podem aparecer como as mais bem-sucedidas, como Thèse reconnue par son père, de Flandry, ou a Reconnaissance du lycée par Héraclès, de Boulanger, em forma de concessões ou de proezas conseguidas pela preocupação de aguardar a um júri conhecido pela hostilidade a toda a originalidade e desejoso de achar provas visíveis da mestria das técnicas ensinadas pela escola. Mas a técnica, mesmo que seja valorizado como proeza, permanece sempre subordinada à intenção expressiva e àquilo a que se chama o efeito. A própria dignidade do mestre, termo de um longo esforço da academia para promover o estatuto social dos pintores, fazendo deles homens instruídos, humanistas, é identificada com o momento intelectual do trabalho. Abre aspas, ver a natureza é uma fórmula que o mais pequeno exame reduz quase às proporções de uma ninharia. Se trata apenas de abrir os olhos, qualquer recém-chegado pode fazê-lo. Também os cães veem. Os olhos são, sem dúvida, o alambique cujo recipiente é o cérebro, mas é preciso sabermos servir-nos deles. É preciso aprender a ver. Este primado dado ao conteúdo e à exibição de uma cultura letrada adequa-se perfeitamente à estética do conteúdo, logo da lisibilidade, que confere ao quadro uma função transitiva puramente referencial, a de um enunciado histórico que exige uma exposição clara. Como diz Boehme, a obra deve comunicar qualquer coisa no sentido transcendente ao jogo duro das formas e das cores que têm em si mesmas o significado. E deve dizê-lo claramente, a invenção expressiva orienta-se para a procura dos gestos mais significativos,
apropriados à valorização dos sentimentos das personagens e para a produção dos efeitos que melhor podem prender o olhar. Para os pintores, como para os críticos conservadores, abre aspas, os valores literários são um elemento essencial da grande arte e a função principal do estilo é a de tornar estes valores claros e atuantes para o espectador. Consequência estilística do primado conferido deste modo ao tema, privilegiam-se, tanto na execução como na leitura, as regiões mais falantes do quadro, onde se concentra o interesse dramático, deixando de lado, abre aspas, essas regiões sombrias, fecha aspas, onde, como dizia Fénéon, abre aspas, o tédio do pintor terias feito melhor não se demorar, fecha aspas, mas que Manet reabilitará. Em resumo, esta pintura de Lector é feita para ser lida, mais propriamente do que para ser vista. Ela exige uma decifração erudita, armada de uma cultura literária, precisamente aquela que, antes da Revolução, se ensinava nos colégios dos jesuítas e depois nos liceus, e que era dominada pelas línguas e pelas literaturas antigas. Deste modo, se acha minimizada a distância que a pintura pura cavará entre o artista e o burguês, que, em relação ao conteúdo, pode apoiar-se nas humanidades e, em relação à técnica, na familiaridade adquirida nos salões sucessivos desde 1816. Esta leitura letrada, atenta às alusões históricas e literárias, e nisso muito chegada às interpretações escolares de textos clássicos, procura a história na obra, mas sem procurar ressituar a própria obra na história, a maneira da percepção que a pintura moderna exige. Ela arma-se de uma cultura histórica para ler a obra como uma história historicamente situada, mas desconhece a percepção que se arma de um conhecimento específico da história dos estilos e dos processos para situar cada pintura pelo jogo das comparações e das distinções propriamente pictóricas na história específica da pintura. A eternidade em que se move o humanismo acadêmico, consagrado ao culto de objetos e de gêneros intemporais, faz com que a ideia de raridade ligada à antiguidade esteja ausente do universo acadêmico, podendo um quadro de Horace Vernet atingir um valor superior ao de um Tiziano. A história é um dos meios mais eficazes para pôr a realidade à distância e para produzir um efeito de idealização e de espiritualização, e deste modo, paradoxalmente, de eternização. A historicização, que sacraliza e desrealiza, contribui com um formalismo técnico que impõe as gradações entre as cores e o modelo contínuo das formas para produzir a impressão de exterioridade fria que as pinturas acadêmicas dão. Ela está, com efeito, associada, por um lado, àquilo a que Schlegel chamava a pantomima, quer dizer, o caráter teatral das personagens ligado à preocupação de representar o irrepresentável, a alma, os sentimentos nobres e tudo o que entra na moral, e, por outro lado, aquilo a que o mesmo Schlegel chamava a capelista, quer dizer, a reconstrução desajeitada e demasiado visível do traje e dos acessórios da época. Os cenários irreais das civilizações antigas podem, deste modo, consentir, pelos poderes combinados do exotismo e da consagração cultural, numa forma de erotismo tipicamente acadêmica.
Uma cena de bordel de Jerome torna-se, pela força da neutralização estilística e do título, no interior grego. O Oriente, que desconhece as formas mais agressivas da civilização urbana, permite que se descubra o passado no presente. E, além disso, fornece um meio de evitar o tabu do vestuário moderno, como, aliás, o mundo camponês tradicional, com os seus trajes tão intemporais como os seus costumes. Vê-se, de passagem, que a afinidade ou a cumplicidade entre esta pintura de ordem hierática, calma, serena, de cores modestas e doces, de nobres contornos e de figuras hirtas e idealizadas, e a ordem moral e social que se trata de manter ou de restaurar, está longe de ser produto de uma dependência e de uma submissão diretas, nascendo antes da lógica específica da ordem acadêmica e da relação de dependência na independência, e por meio desta que a liga à ordem política. A preocupação da lisibilidade e a busca da virtuosidade técnica conjugam-se para favorecerem a estética do acabado, que, como atestação de probidade e de discrição, preenche ainda todas as exigências e todas as expectativas éticas escritas na posição acadêmica. Este gosto do acabado nunca se exprime tão claramente como em presença de obras que, por não respeitarem o imperativo maior do rigor acadêmico, como La Liberté de Delacroix, Les Bouguines de Courbet ou a Olímpia de Manet, têm de comum parecerem imundas fisicamente ou moralmente, quer dizer, ao mesmo tempo sujas e impúdicas, mas também fáceis, portanto pouco honestas na sua intenção, pois que probidade e limpeza são uma e a mesma coisa, por uma espécie de contaminação no seu tema. Assim, Delacroix, lamentando o que o nível da arte tenha descido, escreve, abre aspas, a substituição do desenho pelo colorido tornou a carreira mais fácil de percorrer, fecha aspas. Propriedades propriamente estilísticas, o acabado, o limpo, o primado do desenho e da linha, carregam-se de implicações éticas por intermédio, sobretudo, do esquema da facilidade que leva a apreender certos estilos pictóricos como inspirados pela busca do sucesso rápido e com menor custo, propendendo assim a que se projete na própria coisa pintada as conotações sexuais de todas as condenações estéticas do fácil. E é, sem dúvida, esta atitude ética que faz com que se ultrapasse ou se ignore a antinomia desta estética. Com efeito, a virtuosidade técnica que é, com a exibição da cultura, a única manifestação admitida da mestria, só pode realizar-se negando-se. O acabado é o que faz desaparecer todo o vestígio do trabalho, da manufatura, com uma pincelada que, segundo Ingres, não deve ser visível ou toque, abre aspas, qualquer que seja a maneira como é dirigido ou empregado, é sempre um sinal de inferioridade em pintura, fecha aspas, como escreve Delacroix em Le Débat, ou mesmo da matéria pictórica. É conhecido o privilégio conferido à linha em relação à cor, que se torna suspeita pela sua sedução quase carnal. Em suma, de todas as manifestações da especificidade do ofício. É ele que faz com que, no termo desta espécie de realização autodestrutiva, a pintura seja uma obra letrada como as outras. Ut pictura poesis, passível da mesma decifração que a de uma poesia. Podemos, para aprofundar esta análise dos princípios fundamentais da arte acadêmica, valermos-nos das primeiras críticas suscitadas pela obra de Manet, que na sua novidade revolucionária
funciona como um analisador, obrigando os críticos a explicitar as exigências e os pressupostos, quase sempre tácitos, da visão acadêmica. Há, em primeiro lugar, tudo o que diz respeito à técnica. Os críticos, convencidos de que Manet ignora tudo da arte de pintar, comprazem-se em realçar as falhas, falando, por exemplo, de ignorância infantil das bases do desenho. Eles percebem como, sem vida, uma pintura que elimina os valores intermédios, o que valeu ao autor do balcão o ser comparado com um pintor de paredes. E, sobretudo, eles lamentam incansavelmente que nela falte o acabado. Manet julga fazer pinturas, quando o que ele faz é pincelar esboços, diz Albert Wolff em 1869. Manet, diz um outro crítico em 1875, zomba do júri enviando esboços mal delineados. Segundo um outro, em 1876, por simples incompetência, Manet não acaba o que começou. Um outro ainda, no mesmo ano, exproba-o por nada acabar. E Mallarmé, em 1874, defende-se desta acusação indefinidamente repetida. Se não se pode estar de acordo com Albert Bohme, quando, ao retomar o argumento dos críticos do salão, formula a hipótese, já sugerida por Sloane, que tem em vista negar a Revolução Impressionista, mostrando que ela teria essencialmente consistido em constituir como obras acabadas os esboços dos pintores acadêmicos, pode-se, no entanto, tomar por base as suas análises para descrever a significação de que, aos olhos dos críticos do tempo, a mudança operada se pôde revestir. Para a tradição acadêmica, o esboço distinguia-se do quadro como a impressão que convém à fase primeira, privada do trabalho artístico, se distingue da invenção, trabalho de reflexão e de inteligência feito na obediência às regras e apoiado na busca erudita, sobretudo histórica. Conhecendo-se todos os valores morais que se prendiam ao ensino do desenho e, sobretudo, o apreço em que era tido o trabalho paciente e minucioso que conduzia a, abre aspas, uma exposição pictórica de aplicação laboriosa e diligente, fecha aspas, abre aspas, ensinavam-nos a acabar, diz Charles Blanc, antes de nos ensinarem a construir, fecha aspas. Compreende-se que os membros da academia não possam ter visto o estilo mais direto e mais imediato dos artistas independentes mais do que o sinal de uma educação inacabada, um subterfúgio para se darem ares de originalidade, poupando-se a longa aprendizagem dada e sancionada pela academia. De fato, a liberdade de exprimir na obra final, pública, a impressão direta, até então reservada ao esboço, momento privado e até mesmo íntimo, parece como uma transgressão ética, uma forma de facilidade e de deixar passar, uma falta à discrição e à atitude de reserva que se impõe ao mestre acadêmico. O acabado é com efeito aquilo que, ao idealizar, torna impessoal e universal, quer dizer, universalmente apresentável. Assim, a orgia dos Romains de la Décadence, pintura austera e muito censurada, condenada a suscitar o deleite ascético da decifração erudita e cuja forma, por força da frieza técnica, anula, de certo modo, a substância. A ruptura com o estilo acadêmico implica a ruptura com o estilo de vida que ele supõe e exprime. Compreende-se o dito de culture à Manet.
a respeito do Beauveau d'Absinthe, que este último queria apresentar no Salão de 1851, onde foi recusado. Abre aspas. Um bebedor de absinto. Pode-se acaso fazer tal horror? Mas, meu pobre amigo, o bebedor de absinto é você. Foi você quem perdeu o senso moral. Manet, ao impor a sua obra uma construção cuja intenção não é a de ajudar a leitura de um sentido, condena uma segunda decepção. Sem dúvida, mais fundamental, um olhar acadêmico acostumado a perceber a pintura como uma narrativa, uma representação dramática de uma história. Assim, para o crítico da Gazeta de Beaux-Arts, de julho de 1869, Paul Manet tem indiscutivelmente qualquer coisa para dizer, mas, como se quisesse deixar o espectador na expectativa, ele recusa-se ainda a dizê-la. A censura que foi feita tantas vezes a Manet, como a Colbert, de apresentar temas baixos e, sobretudo, de os tratar de maneira objetiva, fria, sem fazer com que signifiquem alguma coisa, revela que se espera que o pintor espirra, se não uma mensagem, pelo menos um sentimento, elevado de preferência, e que a decência estética participe numa espécie de decência moral, pois que a hierarquia dos temas, como bem mostrou Joseph Sloan, assenta numa avaliação da sua importância moral e espiritual, abre aspas, para a humanidade em geral, fecha aspas. Abre aspas, um herói era superior a um banqueiro ou a um varredor, e tal fato supunha-se que o artista devia tê-lo presente no seu espírito durante o trabalho, fecha aspas. Ora, encontra-se aqui a terceira censura, que faz ver o liame entre a abolição das hierarquias e a atenção dispensada à forma. A origem de todos os erros de Manet, diz Torre, em 1868, está numa espécie de panteísmo que não estabelece diferença entre uma cabeça e uma chinela e que dá, por vezes, mais importância a um ramo de flores do que a um rosto de mulher. Como Degas, em La Femme et la Bouquet, todas as falhas realçadas pelos críticos têm por princípio a diferença entre o olhar acadêmico, atento às significações, e a pintura pura, atenta às formas. Assim, Torre observava que, no retrato de Zola, a cabeça atraía pouca atenção, perdida como estava nas modulações coloridas. Da mesma forma, Odilon Redon censura Manet em 1869 por renunciar ao homem e às ideias em proveito da técnica pura, uma vez que ele só se interessa pelo jogo das cores, as suas personagens são desprovidas de vitalidade moral. E o retrato de Zola é mais uma natureza morta do que a expressão de um ser humano. A perturbação chega ao auge perante quadros que, como L'Exécution de Maximilien, suprimem toda forma de drama e fazem desaparecer toda espécie de relação narrativa, psicológica ou histórica entre os objetos e, sobretudo, as personagens, ligados assim apenas por relações de cores e de valores. A insuportável insignificância conduz quer à condenação indignada, quando é percebida como produto de uma intenção, quer à projeção arbitrária de um sentido diferente. Assim, Castagnari, não obstante ser conhecido pela sua ação em prol das obras novas e dos jovens artistas, quis ver em La Dame Blanche de Whistler, abre aspas, o amanhecer da noiva, fecha aspas, abre aspas,
o momento perturbante em que a jovem se interroga e se admira por já não reconhecer em si mesma a virgindade da noite precedente, fecha aspas. Acabando por comparar esta obra à La Cruche Cassée de Greuze e interpretando-a como uma alegoria, e tudo isto por não querer acreditar no pintor que lhe dissera ter querido fazer, abre aspas, uma proeza com a sua arte de pintor, pincelando brancos sobre brancos, fecha aspas. Do mesmo modo, a respeito do Balcão de Manet, o mesmo crítico pergunta se as duas mulheres representadas são duas irmãs, ou se trata de mãe da filha, achando que é uma contradição que uma esteja sentada a olhar para a rua, enquanto a outra enfia as luvas como se estivesse para sair. E vemos, assim, os críticos e os escritores mais abertos à nova pintura teimarem em julgá-la como literatos atentos ao tema. 2. O modelo. Do nomos à institucionalização da anomia. Assim, a arte acadêmica, essa arte de professores, acostumados a associar a sua dignidade e a sua atividade, tanto a afirmação da sua cultura histórica e literária, como a manifestação da sua virtuosidade técnica, está inteiramente organizada tendo em vista a comunicação de um sentido, e de um sentido moralmente, isto é, socialmente edificante, portanto, hierárquico. Ela está sujeita a regras explícitas, a princípios codificados que foram retirados ex post pelo ensino e para o ensino de um corpus academicamente definido de obras do passado, as que o famoso quadro de Delaroche, destinado ao hemiciclo da Escola de Belas Artes de Paris, arrola e enaltece. Preocupado, acima de tudo, com a legibilidade, ela institui como língua oficial o código, ao mesmo tempo jurídico e comunicativo, que se impõe tanto a concepção como a recepção. Gestos codificados, braços levantados, mão aberta com os dedos crispados para exprimir o desespero, o dedo indicador ameaçando para significar a condenação, a palma da mão aberta para dizer a surpresa ou a admiração, etc. Símbolos convencionais, o céu é azul, as estradas cinzentas, os campos verdes, a pele cor de carne, etc. Composição de uma rígida perspectiva. Definição estereotipada da beleza através do ideal da regularidade das feições, por exemplo. Através da academia e dos seus mestres, o Estado impõe o princípio de visão e de divisão legítimo em matéria de representação figurada do mundo, o nomos artístico que rege a produção das imagens legítimas por meio da produção de produtores legitimados para produzirem estas figurações. Este princípio é, ele próprio, uma dimensão do princípio fundamental de visão e de divisão legítimo que o Estado, detentor do monopólio da violência simbólica legítima, tem o poder de impor universalmente nos limites da sua alçada. O monopólio da nomeação, ato de designação criadora que faz existir aquilo que ela designa em conformidade com a sua designação. Toma, ao aplicar-se ao universo da arte, a forma do monopólio estatal da produção dos produtores e das obras legítimas. Ou, se se quiser, do poder de dizer quem é pintor e quem o não é. O que é pintura e o que não é. Concretamente, a produção dos produtores de que o Estado, por meio das instituições encarregadas de controlar o acesso ao corpo, detém o monopólio, toma a forma de um processo de certificação, ou, se se prefere, de consagração pelo qual os produtores são instruídos aos seus próprios olhos e aos olhos de todos os consumidores legítimos como produtores legítimos, conhecidos e reconhecidos por todos. Deste modo,
o Estado, à maneira de um banco central, cria os criadores, garantindo o crédito ou a moeda fiduciária, que representa o título do pintor autorizado. No trabalho simbólico que a academia deve realizar de modo contínuo para impor o reconhecimento do seu próprio valor e do valor simbólico e econômico dos produtos que ela garante, e para instaurar a crença de que a grande pintura é a do presente, ela dispõe de uma vantagem considerável em relação às instituições como o Art Journal na Inglaterra. Com efeito, a academia pode, quando se trata de conjurar a ameaça que faria pesar sobre o seu monopólio, e por este meio sobre os preços extraordinários atingidos pelos pintores acadêmicos, toda espécie de arte ou de cânone artístico diferentes e, sobretudo, a pintura romântica, a qual, como nota Franz Raschel, retoma um certo estilo do século XVIII. O autor, sobretudo, e professa a mesma indiferença pela antiguidade. Controlar a produção dos produtores legítimos e excluir os modelos heréticos por meio da Escola de Belas Artes, onde os seus membros ensinam, e dos concursos como o Prêmio de Roma por ela organizados. Ela pode, em qualquer caso, impedir-lhes o acesso ao mercado, por meio do júri por ela designado, visto que tem o poder de decidir sobre a admissão ao salão, que torna o pintor acreditado e lhe assegura uma clientela. Esta lógica da defesa do corpo é a de todos os corpos, juristas, médicos, professores de ensino superior, etc., cuja permanência no privilégio depende da sua capacidade de manter o controle sobre os mecanismos apropriados a assumir a sua reprodução. Quer dizer, a reconhecer no duplo sentido de marcar e de consagrar os membros legítimos do corpo. Para tais corpos, cujo capital simbólico e, em consequência, cujo capital econômico não podem acomodar-se a uma grande afluência e a uma grande dispersão, a ameaça vem do número, quer o números clausus de direito ou de fato venha a desaparecer, substituindo a concorrência limitada a um pequeno número de eleitos. Por exemplo, as encomendas do Estado vão para uma escassa minoria de pintores por uma concorrência sem limites, quer os produtores em excesso, quer dizer, todos aqueles que as instâncias que controlam a entrada no corpo por meio do concurso excluem do estatuto de produtor e por este meio da produção consigam produzir o seu próprio mercado e, pouco a pouco, as suas próprias instâncias de consagração. De fato, o monopólio acadêmico assenta em toda uma rede de crenças que se reforçam mutuamente. Crença dos pintores na legitimidade do júri e dos seus vereditos. Crença do Estado na eficácia do júri. Crença do público no valor da marca acadêmica, análoga, na sua ordem, ao efeito da chancela do costureiro, para cujos efeitos ela contribui, sobretudo em matéria de preços. São crenças cruzadas que se desmoronam pouco a pouco, arrastando para a ruína o capital simbólico que elas fundamentam. Não é fácil determinar quais foram os mecanismos decisivos que levaram a esta espécie de bancarrota do Banco Central do capital simbólico em matéria de arte. Pode-se suspeitar que as exposições isoladas ou coletivas, as críticas incansáveis dos artistas e dos críticos contra o júri ou as modificações da sua composição tenham dado, como diz Jacques Letev, abre aspas, golpe sem remédio na confiança da opinião, fecha aspas. Tratando-se de uma instituição que, em última instância, retira a sua autoridade da garantia do Estado, o golpe fatal é, em todo caso, aquele que lhe é dado pelo Estado. A criação, em 1863, do Salão dos Recusados, que surgiu como uma desaprovação do júri de admissão e da Academia de Belas Artes, abre aspas,
ferida na sua dignidade de guardiã dos verdadeiros, dos únicos princípios do belo, fecha aspas. E em junho do mesmo ano, a concentração nas mãos da administração, quer dizer, do Ministério da Casa do Imperador e das Belas Artes, de todos os poderes sobre a organização da vida artística. E, enfim, em novembro de 1884, o decreto que retirou à academia o poder de dirigir o ensino na Escola de Belas Artes e na Vila Médici. Sabendo-se que toda a lógica da instituição acadêmica supunha a organização da concorrência, compreende-se que o afluxo dos pretendentes, cada vez mais numerosos, que o seu próprio sucesso tinha contribuído para atrair a ela entre os produtos de um ensino secundário, em rápida expansão, tenha criado as condições próprias para favorecer o sucesso de uma contestação revolucionária. A proliferação dos produtores em excesso favorece o desenvolvimento, fora da instituição, depois contra ela, de um meio artístico negativamente livre, a boêmia, que será ao mesmo tempo o laboratório social do modo de pensamento e do estilo de vida característicos do artista moderno e o mercado em que as audácias inovadoras em matéria de arte e arte de viver encontrarão o mínimo indispensável de gratificações simbólicas. Este processo, cujo ponto de partida está sem dúvida no efeito numérico, conduz à instauração de um estado crítico da instituição favorável à ruptura crítica com a instituição e, sobretudo, com a institucionalização bem-sucedida desta ruptura. O universo de produtores de obras de arte, deixando de funcionar como aparelho hierarquizado, controlado por um corpo, institui-se pouco a pouco como campo de concorrência pelo monopólio da legitimidade artística. Ninguém pode, para o futuro, arvorar-se em detentor absoluto do nomos, mesmo que todos tenham pretensões a tal título. A constituição de um campo é, no verdadeiro sentido, uma institucionalização da anomia. Revolução de grande alcance que, pelo menos na ordem da arte que se vai fazendo, elimina qualquer referência a uma autoridade suprema capaz de resolver em última instância. O monoteísmo do nomoteta central cede o lugar à pluralidade dos cultos concorrentes dos múltiplos deuses incertos. Para aproximar da instituição este modelo muito geral e para fazer sentir quanta dificuldade podia apresentar a conversão coletiva que esta revolução simbólica supunha, bastará lembrar o discurso pronunciado pelo conde Walewski, ministro de Estado, na cerimônia da distribuição dos prêmios do Salão de 1861. Abre aspas. Ouvi invocar as liberdades da arte, os direitos da invenção e do gênio desconhecidos. A exposição, tal como é, não é bastante importante? Escrevamos, por um momento, por cima da porta deste palácio da indústria. Todo pintor, todo escultor, todo gravador tem o direito de ser admitido. Mas onde começa o pintor, o gravador, o estatutário? Se cada um for livre para o decidir à sua vontade, todas as falsas vocações a si mesmas passarão, de imediato, diploma. Todos os erros do novato e do homem experiente virão a público. É um dever daqueles que têm por missão velar pelo movimento das letras e das artes, lutar contra os falsos deuses, mesmo quando estão apoiados numa popularidade efêmera e são adulados por um público enganado. Fecha aspas.